como bônus para você que adquiriu o meu e-book, eu tenho aqui uma explicação direta ao ponto a respeito do espalhamento Compton. Vamos estudar aqui a base teórica e, claro, temos que fazer aqui a demonstração para a equação do efeito Compton. Então, eu acho que eu vou dividir esse bônus especial em pelo menos 3 aulas, né? 3 ou 4, que nós vamos resolver também algumas questões. Com certeza você vai precisar saber desses fundamentos. Vamos lá. Antes de fazer as demonstrações, vamos tentar entender do que se trata esse espalhamento Compton. Bom, como você está vendo aqui na imagem, que inclusive eu vou pegar ela aqui, ó, vou colocar lá no meu quadro. Vamos fazer aqui uma análise dela. É sempre bom você ver essas figuras e ler essas legendas aqui, tá? Vamos lá. Olha só o que é que acontece. No efeito Compton, nós temos uma colisão, mas não é uma colisão comum entre duas partículas. Você tem uma colisão aqui, ó, entre um fóton e uma determinada partícula de uma determinada massa. Geralmente, a gente faz esse estudo com elétrons. Por isso que tem esse PE aqui, que é justamente o momento do elétron. Então, ó, a incidência aqui da luz é de 0 graus, né, com a horizontal. Aí o que acontece? A luz, ela bate, é como se ela batesse aqui nessa partícula que estava aqui, fazendo com que essa partícula seja mandada para uma direção, como você está vendo aqui, enquanto que o fóton vai para outra direção. Então aqui, pessoal, começa a surgir indícios, aliás, outro indício de que as partículas de luz realmente existem. Porque se a luz fosse apenas energia, talvez não seria possível acontecer esse fenômeno aqui de colisão. Então vamos ler aqui o que é que o livro diz. Ó, o primeiro uso do conceito de fótons foi para explicar os resultados das experiências do efeito fotoelétrico. Então, no efeito fotoelétrico, o que a gente tem? Toda a energia do fóton ela é transferida para um elétron. Já no espalhamento Compton, não ocorre isso aqui. O que ocorre, na verdade, é uma colisão. Não vai ter absorção de energia, não. Parte da energia ela é transmitida por elétron, fazendo ele ganhar movimento. E parte da energia é perdida pelo fóton, né? Devido a esse movimento do elétron. Então, o comprimento de onda que aparecia aqui é diferente do comprimento de onda que aparecia aqui. Foi isso que se viu nos experimentos. Então, essa teoria foi um grande avanço da física moderna na época, porque ninguém nunca tinha pensado nessa realização de colisões. Então, ó, o Compton estava fazendo os experimentos de espalhamento de luz e ele notou que ocorria essa equação aqui, ó. Havia diferença entre os comprimentos de onda antes e após a colisão. E esse comprimento de onda dependia de um determinado ângulo, de um cosseno de θ. Aí ele tentou explicar essa diferença de comprimentos de onda utilizando aí uma mistura entre a relatividade de Albert Einstein com a própria teoria de Max Planck. E aí se resultou nessa expressão aqui. Nós vamos fazer a demonstração na próxima aula. Por enquanto, nós vamos tentar entender do que se trata essa equação. Vamos lá? Vamos tentar estudar os elementos dela? E dá para tirar muita coisa desse resultado aqui, ó. Ó, vamos lá. Nós temos esse lambda S, que é consequência aqui do comprimento de onda da luz após a colisão. Então isso aqui nada mais é do que um delta lambda. É uma diferença entre o comprimento de onda antes da colisão e após a colisão, como eu havia falado para vocês. Nós temos, pessoal, essa constante aqui para o elétron, H sobre mSc. Tem gente que coloca aqui uma variável lambda
é como se fosse um lambda, um comprimento de onda característico desse tipo de experimento. E existe um valor para ele aqui, não sei se o livro dá. Aí ele calcula assim, é 2,426 picômetros. Então lambda C, 2,426 picômetros. Aparece também esse valor aqui, 1 menos o cosseno de θ. Olha só, qual o valor mínimo da variação de comprimento de onda? O valor mínimo, como nós temos aqui uma subtração e o cosseno de θ, ele vale menos 1 ou 1, o valor mínimo de delta lambda vai acontecer quando quando o cosseno de θ é zero, né? Quando o cosseno de θ é zero, nós temos um delta lambda igual a zero. Ou seja, não há variação dos comprimentos de onda. O que é que isso significa? Que essa luz, ó, passou direto. Tá vendo? Consegue entender a importância da interpretação das fórmulas que aparecem aqui? Por isso que eu digo, no meu método de estudo, ele é altamente eficaz justamente por causa disso. Além de você estudar a teoria de maneira solitária, você também vai focar na equação aqui, ó, para tentar entender o que ela está te dizendo. Então nós temos também um valor máximo para essa variação. Já que nós temos um valor mínimo, que é esse daqui, ó, delta lambda mínima é igual a zero, o valor máximo dessa variação é quando o cosseno de θ ele vale menos 1. Ou seja, o fóton ele vem, colide aqui com a partícula e volta pela mesma trajetória, né? Ela vai e volta no mesmo lugar. Entendeu? É como se ele colidisse com uma partícula muito, muito pesada mesmo. Mas claro, o elétron ele vai tender a andar para cá, ó. Então é isso que está acontecendo. Então o valor máximo para esse lambda é quando o cosseno de θ é menos 1, menos com menos dá mais, ó. Então 1 mais 1 dá 2, então vale 2 vezes lambda C. E temos um valor numérico para isso, para o elétron, né? 2,426 vezes 2 dá 4,582. Picômetros. Então, as demais variações de comprimento de onda vão estar nesse intervalo entre 0, ele tem que ser maior ou igual a 0, e menor ou igual a 4,582. Você não vai encontrar valores maiores do que esse aqui, não, para essa variação de comprimento de onda. Claro, isso aqui é considerando o elétron, ó, por isso que aqui é a massa do elétron. Se for um próton, aí você vai considerar aqui a massa do próton. Conseguiu compreender? Aí agora, como se deu esse experimento? Bom, ele coloca uma chapa metálica, né, com elétrons livres. Mas é mais ou menos assim. Esses elétrons livres, eles não têm nenhuma ligação com o núcleo atômico, tá? Então, quando ocorrer essa colisão, o elétron ele vai conseguir ir para um lado sem sofrer nenhuma interação potencial e o fóton vai para o outro. Então, é somente isso. Então, agora que a gente entendeu um pouco desse efeito Compton, podemos então fazer aqui alguns exemplos. Mas claro, ó, tem aqui uma quantidade que ela costuma ser pedida nos exercícios. Ó. Porque às vezes, olha o que acontece. Espera aí, vamos dar uma analisada lá na fórmula. Às vezes, pessoal, esse delta lambda ele é muito pequeno. Tão pequeno que nem dá para a gente conseguir mensurar, sabe? De maneira direta. Por isso que existe uma outra grandeza que eles associam, que é o delta lambda sobre lambda I, o lambda inicial. Isso aqui, pessoal, é o desvio percentual desse delta lambda. O desvio percentual desse comprimento de onda. Então você vai dividir isso aqui, ó, HC vezes 1 menos o cosseno de θ sobre o comprimento de onda inicial. Simplesmente isso.
É isso aqui que o exercício fala. Aliás, que o livro fala, né? Aí então, ó, esse valor aqui do desvio percentual, ele pode sim ser facilmente medido. E o que ele está dizendo? O que computou o raio-x, que tinha um comprimento de onda de 71 picômetros, a energia de um fóton desse comprimento de onda. Ele também calculou aqui, ó, 17,4 kV. Como a gente sabe sobre a energia lá envolvida lá no efeito fotoelétrico, então a gente consegue também determinar isso aqui. Os elétrons na experiência podem ser considerados essencialmente livres, porque a energia dos raios X é muito maior que a energia de ligação. Então nós temos isso também. Além dos elétrons serem considerados livres, aliás, além de existir elétrons livres, nós podemos considerar que um elétron, mesmo ligado, seja livre. Claro, vai depender. Se o elétron ele tiver, por exemplo, uma energia de ligação 13,6 eV, que é no caso aí do hidrogênio, nós colocarmos um raio-x, olha o raio-x aí, ó, que tem 17,4 eV, kV, né? De 10 a 3 eV. Você pode considerar esse elétron ligado, o elétron do átomo de hidrogênio, que é o átomo de hidrogênio, como sendo livre. Justamente porque você vai ter uma energia que é muito maior do que a energia de ligação. Consegue compreender? Isso aí é um dos tipos de comparação que você deve ter na sua mente. Esse tipo de comparação, pessoal, é muito comum. Ele acontece, por exemplo, quando tentamos mandar um foguete aqui para fora da Terra. O movimento de rotação da Terra ele é muito pequeno quando comparado ao movimento aí de deslocamento do foguete. Então nós podemos considerar esse foguete partindo de um lugar que está em repouso. Você vê. Então tá aí. Geralmente as questões eles vão pedir isso daqui. Então, o que é que as questões vão exigir de você? Ó, dessa equação aqui a gente já sabe. Geralmente as questões vão pedir. Deixa eu até escrever aqui, ó. Se você quiser anotar aí também. Desvio percentual. Desvio percentual. Deixa eu colocar isso aqui mais bonito. Também vão exigir de você comprimentos de onda inicial. E claro, comprimento de onda final. Não podemos esquecer também de um item muito importante, que é a energia barra velocidade do elétron. E por fim, a coisa que eles talvez mais peçam seja o ângulo de espalhamento, né? Espalhamento. Então esses são os itens que as questões costumam pedir de você do efeito Compton. Claro, também podemos considerar a quantidade de movimento, mas isso aqui enquadra aqui, ó. Momento do elétron. Ou os meios mais simples, que é a quantidade de movimento do momento do fóton. A gente também vai exigir isso de você. Mas como assim? Momento, quantidade de movimento do fóton. Bom, pessoal, o livro ele nos mostra que para conseguir fazer a demonstração dessa equação aqui, nós temos que considerar que a luz, a radiação eletromagnética, é na verdade uma partícula com uma determinada velocidade, né, que é a velocidade da luz. E que essa partícula ela tem uma quantidade de movimento. Conseguiram compreender? Então, como é que a gente vai determinar a quantidade de movimento da luz? Não podemos usar essa equação, mv, porque a luz ela tem uma velocidade muito grande. Então, nós temos que considerar uma quantidade de movimento relativística. Então, como é que a gente pode fazer isso? Usando a relação pitagórica da energia, nós temos aqui, ó, PC quadrado mais MC quadrado ao quadrado.
Como o fóton tem massa zero, nós temos que a energia do fóton é Pc. Mas qual é a energia? De acordo com a teoria de Planck, é Hc sobre lambda, por exemplo, que é igual a Pc. Olha só, você vai embora, sobra aqui a quantidade de movimento para o elétron, aliás, para o fóton, é H sobre lambda. Então é por isso que você está vendo isso aqui. Após a colisão, ó, ele vai ter uma quantidade de movimento final dada por H sobre lambda S. Notem só uma coisa, pessoal. A constante de Planck, ó, é o momento inicial vezes lambda inicial, que também é igual ao momento final vezes lambda final. Então, ó, vai existir uma relação entre elas. Olha só que interessante. A quantidade de movimento inicial vezes comprimento de onda inicial é igual à quantidade de movimento final vezes o lambda final. Isso é uma relação interessante que eu descobri agora. Então, esse produto ele vai se manter constante aqui ao longo da colisão. Claro, isso aqui eu estou falando para o fóton. Então, é isso aí, ó. Essa seria a quantidade de movimento do fóton, que é H sobre lambda I. Você também pode colocar em função da frequência, né? Mas não interessa muito. HF igual a PC vai resultar tudo na mesma coisa. P igual a HF sobre C. E F sobre C é justamente 1 sobre lambda. Vai dar isso aqui de novo. É interessante ver que a quantidade de movimento é a energia dividida pela velocidade da luz. Energia sobre a velocidade da luz. Lembrando, pessoal, que essa quantidade de movimento ela é um vetor, tá? Do jeito que a gente colocou aqui, é apenas um módulo. Mas no geral, nós vamos ter uma quantidade de movimento aqui, ó, para o elétron. Aliás, para a luz. É energia sobre C, vezes uma determinada direção. Nesse caso aqui, ó, nós temos uma direção x chapéu, P inicial. Já lá no final, ó, P final, nós vamos ter uma outra energia, uma energia final sobre C. Agora nós vamos ter, ó, duas direções, tá vendo? Ó? Temos uma na direção X e outra na direção Y. Então aqui vai ter um X chapéu. Energia final sobre C na direção Y chapéu. Isso que é bem interessante. Então, isso aqui é tudo que a gente tem que discutir por enquanto. Nós vamos fazer, então, na próxima aula. Acho que é bom a gente resolver pelo menos 2 probleminhas de exemplo sobre o efeito Compton. E então, partir para a demonstração. Vamos lá?